Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Ases do Passado, com um convidado muito especial, Sr. Cheo An. Sr. Cheo, mais de 50 anos de Benfica, 9 presidentes, 28 treinadores. Podemos lhe perguntar qualquer coisa sobre o que se passou no Benfica nos últimos 50 anos, não? Naturalmente, a força das circunstâncias quase que obriga a isso, não é? E nós temos essa responsabilidade de passar, digamos, o testemunho, digamos, da história que se passou durante estes 50 anos. Mas devo dizer desde já que foram 50 anos fantásticos, não é? Conheci muitas pessoas, fui corresponsável por muitas decisões e fez da minha vida, digamos, uma luta permanente, não é? Para representar este colosso, este grande clube, que é constituído por gente de muita sensibilidade, na qual nós temos que, como resultado final, ganhar para que cada vez mais, digamos, o clube, que a instituição, suba, digamos, na sua cotação. Portanto, são 50 anos, ou têm sido, ou foram 50 anos magníficos. Chegou a Lisboa no dia 7 de julho de 1970, um adolescente. Como é que foi vir do Sport Lisboa e Beira para o Sport Lisboa Benfica? O que é que sentiu nessa altura? Naquela altura, uma das coisas que nós não tínhamos era a televisão. Ouvíamos relatos, por exemplo, do futebol. E nós quase que, por força do cotidiano, de ouvir relatos, de ouvir noticiários, nós quase que recriávamos o ambiente de Portugal, que era a metrópole, chamada metrópole. E pelo contacto com alguns portugueses que iam para as antigas colónias, nós também fazíamos, digamos, um paralelo, imaginávamos, digamos, o que é que seria Portugal, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que quando, no dia 7 de julho de 1970, que cheguei, não tive assim uma grande surpresa, digamos assim, porque tinha uma percepção que tinha a ver, de facto, com a abordagem que eu fiz há pouco, que é através das conversas, através das notícias que vinham de todo o lado, nós termos uma imagem do que era, digamos, a metrópole, portanto, Portugal naquela altura, e, portanto, não muito estranhamente, não se estranhou muito, não é? Também, como vinha um pouco quase que autónomo, digamos, em termos mentais, não é? Também era quase que fazer as malas e começar uma vida nova. E antes de aprofundarmos aqui a temática do futebol, quando era criança tem um evento na sua vida que acabou por mudar a sua vida totalmente. Quer-nos falar um pouco disso e da forma como começou a encarar a vida a partir desse momento? Faz parte, digamos, das nossas vidas, estes episódios, e o meu episódio, de facto, na altura dramático daquele momento, porque fiquei amputado e foi numa altura decisiva, digamos, na minha escolaridade. Eu tinha passado para, digamos, o ciclo preparatório, onde nós tínhamos que escolher já um pouco, digamos, o que é que nós queríamos ser para o futuro, não é? Tinha uma ideia daquilo que queria ser e isso passava um pouco por uma área que tinha a ver com a parte industrial, não é? E o meu curso, portanto, foi um curso industrial, na qual havia várias disciplinas que tinham a ver com uma abordagem muito mais física, digamos, manejar ferramentas e estas coisas todas. Com certeza que quando esse evento acontece, foi um pouco antes de começarem as aulas, e eu imaginando como é que seria, digamos, a minha abordagem a esta situação, sem mudar, digamos, o destino que tinha traçado, por exemplo, mudar eventualmente para o comércio, não é?
pronto, que seria diferente, embora tivesse que mudar de mão, digamos assim, porque não era esquerdo, não é? Mas, portanto, na altura, o que me preocupou durante ainda o tempo de estadia no hospital, que eu estive alguns meses, fiz uma aprendizagem de escrita para poder escrever com a mão esquerda. E depois, mais tarde, quando chegou a altura de ter que entrar, digamos, na escola, tive que me adaptar, digamos, ao curso que ia fazer, que era um curso de eletrotecnia, montador eletricista, aquelas coisas. E então, o que é que acontece nesse período? Esse período é feito, digamos, com algum sucesso. Eu lembro-me que, inclusivamente, houve uma escolha na escola de 3 alunos que pudessem representar, digamos, a escola numa atividade profissional na metrópole, e eu fui um dos escolhidos. Naturalmente que alguém que aparentemente diminuído, como é que poderia chegar lá e poder fazer estas coisas? E a se adaptar e poder, eventualmente, até ganhar, digamos, essa premissa de poder ir representar a escola para uma atividade profissional. São acontecimentos que levaram, digamos, a nossa capacidade de adaptação para os tempos futuros. E para além disso, também juntar a isso, digamos, os comentários que eu ouvia quando era mais novo, nos tratamentos, eram desfavoráveis, no sentido de que aquela pessoa tinha desperdiçado, digamos, o seu destino porque não tinha sido atento em determinadas coisas. O importante disto é que, o mais giro disto tudo é que as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida foram depois disso. E isso fez com que isso nunca fosse um problema, não é? Nunca fosse um problema e, no fundo, até dá para, eventualmente, olhar para as pessoas que, eventualmente, tenham aparente, digamos, infortúnio, não é? Dizer que a vida não acaba aí, não é? Até pode começar, até começa a ir para um outro sentido de vida e num sentido de vida que nós podemos sair vencedores. Foi um evento que acabou por lhe dar mais força ainda. Com certeza, com certeza. Falando então aqui mais do futebol concretamente, era um jogador diferente, mas numa altura em que a posição de trinco era sempre associada a jogadores fisicamente muito possantes, não é? O futebol era muito físico. Como é que conseguia tirar a bola àqueles matelões? Há aqui um antes e um depois. Digamos, uma das capacidades que fizeram com que eu viesse para aqui, a abordagem que eles fizeram, o Benfica fez, até que inclusive enviou para lá o Zé Augusto para decidir a minha vinda, era a minha qualidade técnica, no fundo, perante o jogo, e eventualmente com algum virtuosismo que imprimia. Mas depois chegado cá, a visão que eu me apercebi na altura era de que o futebol era diferente. Tinha uma componente física que eu não conhecia e que eu não tinha, não é? Então eu tinha que me adaptar. Treinava-se muito essa componente física na altura, não é? Sim, aliás, um dos primeiros, eu lembro-me que naquela altura, depois, mais tarde apercebi-me que os clubes iam à procura de treinadores que faziam trabalhar mais, não é? Eu lembro-me perfeitamente disso. E pronto, mas isso então foi, digamos, uma análise muito profunda, dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, para me adaptar, digamos, às posições que se podia exercer no campo, não é? Que também dependia da qualidade dos outros colegas que também existiam, não é? Naturalmente que nós, quando se reparava que ali aquela posição está ocupada por alguém que é superior a nós tínhamos que ir à procura da outra, porque senão íamos embora, não é? E então essa adaptação foi também fundamental, não é? Fundamental ir à procura sempre daquilo que era a necessidade das equipas onde jogavam, não é? Portanto, a constituição da equipa, portanto, se havia jogadores muito habilidosos, normalmente os habilidosos
não tem a função muito de ir atrás da bola, nós tínhamos que perceber se eu tenho possibilidade de o fazer, porque é que eu não vou fazer? Então vou fazer e se calhar ganho aqui o meu lugar, não? E essa abordagem, essa aprendizagem foi fantástica para mim e eu tive essa possibilidade de fazer isso, de perceber a cada momento o que é que era necessário fazer e então fui fazendo. E, provavelmente isso tenha influenciado na escolha. Não é? A sua carreira. E em 487 jogos, apenas um cartão amarelo, numa questão bem caricata, não é? Afinal, a barreira estava ou não à distância certa? Na minha visão não estava à distância e então fui contar e aí também para dizer o que é também um respeito profundo aos árbitros, porque no fundo era um desrespeito, digamos, a uma decisão que já tomada, não é? Portanto havia necessidade de respeitar os árbitros, como eles também devem respeitar, digamos, a atividade como jogadores de futebol. E há aqui uma questão que também tem impacto na sua vida, que é aquela conversa que teve que ter com o seu pai para o deixar vir para o Benfica. Ouvi dizer que teve que se pôr numa avioneta para ir ter com o seu pai, falar com ele, para convencer o seu pai a deixá-lo vir para Sim, para são Lisboa. momentos fantásticos de decisão e um pouco de preparar, digamos, uma reunião. Eu com 15 anos preparar uma reunião. Está a ver o que é um rapaz de 15 anos preparar uma reunião. Eu lembro perfeitamente quando se fez a abordagem de que o Benfica queria me comprar, entre aspas, o meu pai disse, não, comprar o meu filho não vem. O meu filho não vem. Não tem preço. E então freitamos um Cessna que foi aterrar em frente da casa do meu pai, que era uma praia, e eu saí, caminhei para a casa do meu pai, que era ali a 50 metros da arrebentação das águas, da água da maré, não é? E ter a conversa com o pai. Dizer, olha, pai, eu preciso que me autorize, que me assine o papel para que eu possa ir para o Benfica. Ele disse, não, mas dinheiro não quero vender. Não podes ir, tens que fazer o teu curso. E eu, na altura, percebi-me, mas como tinha-me preparado, digo assim, e uma das coisas que me disseram na altura, as pessoas que tinham mais vivido, dizem que quando você falar com o seu pai, olhe de frente para o seu pai e não desvie a cara, porque não lhe dê oportunidade para dizer que não. E, portanto, eu disse ao pai, numa altura destas, eu estou entusiasmado, eu prometo que eu vou continuar a estudar, porque no fundo é aquilo que o pai quer, eu vou continuar, esse é o meu compromisso que eu tenho consigo, mas deixe-me, por favor, ir. E ele disse-me, se é isso que tu queres, segue o teu caminho, mas com uma condição, tens que estudar. A partir daqui, ele não recebeu o dinheiro, eu não recebi dinheiro, mas vim-me embora. Mas acabou por estudar também. Comecei a estudar, Okay. Mas entretanto, numa altura em que já tinha assumido a autonomia ou a autonomia da gestão da minha vida profissional, não é? E particular, não é? Pude decidir de que era, digamos, 70% do futebol e 30% e então aquilo foi-se esvaziando até ser 100% de futebol, não é? E, portanto, mas sempre com a noção de que teria que ter uma ferramenta para que, se as coisas não dessem bem profissionalmente, eu tivesse uma ferramenta para poder me agarrar a ela, não é? Tirei o curso de desenhador da construção civil na altura, cursos feitos à noite. Quando chegava, digamos, ao quarto onde tinha alugado, o bife estava muito frio, não é? Aquilo repetidas vezes, chegou a uma altura que eu tive que decidir, de facto, que afinal não era este o caminho e também, digamos, o futebol estava a evoluir de uma forma que me permitia olhar com alguma esperança, digamos assim, não é? Porque, embora a avaliação tem que ser sempre permanente, naquela altura, eu penso que também agora, não é? Ninguém se deve
se convencer de que é futuro, portanto, é senhor do seu futuro, e então fui percebendo que é possível, se as coisas não houverem coisas de ruptura, poderei eventualmente fazer vida profissional no futebol. E então, nessa altura, eu pude manter-me no futebol a 100%. Uhum. E dizia-se na altura que quando chovia o chão nunca se molhava. Como é que conseguiu sempre passar entre os pingos da chuva? Há aqui duas coisas que é... Primeiro, a sorte de poder, no final de cada época, ou pelo menos no final da época dos juniores, assinar um contrato profissional. Aqui também é um pouco passar um pouco nos pingos da chuva, porque a escolha depende de pessoas, não é? Nós éramos muitos a ser escolhidos, portanto, muitas das vezes também a gente passávamos por pingos da chuva. E, portanto, essa sorte também tive de passar um pouco por isso, não é? Até chegar, digamos, quase à profissionalização plena, já nos anos 74, 75, 76, portanto, passei por algumas épocas em que, de facto, chovia e às vezes não me molhava, não é? E foi fundamental isso. E havia depois a capacidade física que não tinha, digamos assim, não é? Diria que quase que tinha que não ter um pisar pesado, não é? Porque senão... mas isso tinha a ver com a morfologia, e isso ajudava bastante também, não é? E pronto, isso faz parte também da sorte que quem anda nesta profissão precisa também ter aqui ou ali, não é? E no futebol de hoje em dia, que exige resultados imediatos, nos dias de hoje acha que teria sido vendido logo na segunda temporada do Benfica? Provavelmente, não é? Provavelmente é evidente que hoje o futebol evoluiu de uma forma drástica, não é? Não é comparável, digamos, com o tempo em que nós estamos a falar, não é? Nem é melhor nem é pior tempo, é o seu tempo, não é? Naturalmente que hoje, o que se imagina hoje é de que cada jogador é uma empresa, não é? E a empresa, no fundo, tem, digamos, as consequências de ser uma empresa, não é? Naquela altura, portanto, era mesmo assim, não é? As coisas eram diferentes, cada um representava-se a si próprio, não é? Eu lembro-me perfeitamente dos contratos que eu fiz profissionais, digamos, quando diziam assim ao Shell, você, portanto, o clube propõe fazer um contrato consigo mais 3 anos, pense lá. Portanto, pensava, chegava a casa, pensava e, portanto, a gente apresentava as propostas, não é? E muitas vezes nem abriam as propostas, não é? Tempos diferentes. Claro. Hoje em dia, os jogadores hoje em dia quase que não se confrontam com esses problemas, não? Alguém os representa. É por isso que hoje a noção que se tem é de que cada um, hoje em dia, cada jogador é quase que uma empresa que é representada por um indivíduo que às vezes nem tem nada a ver com o futebol, não é? Mas que tem a ver, digamos, com uma gestão qualquer, que tem a ver com a parte financeira, e, portanto, são coisas diferentes, não é? E é por isso que a abordagem que os dirigentes têm que ter com os jogadores é uma abordagem totalmente diferente, não é? É com certeza, não é? Então, portanto, tudo muito diferente. Há muitos jogadores do Benfica, historicamente, que não aguentam a pressão, não é? E o Sr. Shell sempre se deu bem com os índios, quando eles começavam a bater com os pés na bancada? Foi um respeito sempre fantástico, mútuo, retirava sempre deles, digamos, um ensinamento, não é? Que era que eles são os que não jogavam, quem jogávamos éramos nós, não é? Nós tínhamos que os representar, não é? E nessa representação tínhamos que, no fundo, encontrar, digamos, um nível de representação. Só assim é que nós poderíamos representar esta camisola, não é? Under everything, just another human.
tínhamos essa exigência no ambiente do estádio e muitas das vezes tínhamos ali junto ao estádio. Havia muita gente reformada que nós cruzávamos com eles ali quando caminhávamos para os campos de treino e havia abordagens quando se ganhava, éramos fantásticos. E depois quando se perdia, nós tínhamos que passar por aquele caminho. Então, e nós tínhamos que sentir, então sentíamos essa exigência, não é? E digamos, nessa abordagem, neste peneirar, digamos, essa informação, essa exigência, é que se fazia, de facto, digamos, abordava a parte da pressão, que nós tínhamos que escolher, ou pelo menos tentar perceber exatamente como é que nós podíamos, com este peso, não é, que cada vez era maior, não é, este emblema, como é que nós tínhamos que o representar, nós tínhamos que enfrentar, digamos, as dificuldades, não é? E nós tínhamos que pegar um animal de frente. Não é? Muito bem. Voltando aqui a 1983, já conseguiu digerir aquele jogo com o Anderlecht aqui ao lado, no estádio? Ainda não. Eu tenho esse filme, ainda não consegui fazer. Mas pronto, já há muitos anos e eventualmente um dia vou agarrar no VHS que eu tenho lá para tentar perceber bem. Tenho só o tópico do golo e o tópico do jogo de lá, mas o jogo em si não tenho ainda, não consegui digerir, ainda não tive coragem de ver aquele jogo, mas eu tenho noção de que o jogo de cá, que era aquilo que no fundo era decisivo, embora a decisão, na minha perspectiva, começava lá e nós lá tivemos hipótese de poder, no fundo, influenciar a decisão. Mas no último momento não tivemos essa capacidade ou a serenidade de concretizar uma oportunidade que houve e que fazia com que o jogo cá fosse diferente. Mas, de qualquer forma, há aqui um sentimento que é de estarmos ali à porta de um grande acontecimento, mas também a sensação de que há muitos poucos clubes chegam àquela situação. Portanto, há aqui um sentimento meio-meio, mas que a nível do Benfica nós somos obrigados a mais. Falar em finais europeias, esteve presente como capitão na final com o PSV, que foi decidida nos penaltis. Eu lembro-me bem porque era menino e chorei nessa noite, a olhar para a televisão, e muita gente que fala que foi o Veloso, foi naquele momento o único jogador que aceitou bater aquele penalti. Lembra-se disto? Foi mesmo assim? Sim, lembro perfeitamente, porque na manhã do jogo nós estivemos, digamos, a ensaiar penaltis, não é? E na sequência eu julgo que eu era, depois do Veloso, se calhar a seguir era o Alva, depois era eu. E, portanto, teria que ser, portanto, um dos escolhidos também nessa tarefa era eu. É evidente que, chegados àquela altura, é muito difícil de discernir, porque ele é um momento único, não é? Quem marca a baliza tem 1 centímetro, não é? No fundo, não é fácil. E também às vezes é muito fácil criticar, mas é que isto é como tudo, só quem lá está é que sabe. Goes away in the end, and you could have it all. E se agora saíssemos aqui à rua e encontrássemos um senhor holandês chamado Van Breukelen, será que ainda lhe conseguiria falar? Naturalmente que sabe que fora do campo nós já tínhamos uma abordagem sempre e tivemos sempre essa cultura que o jogo é no campo, e com certeza que falaríamos, mas sempre com aquele ar assim um bocado meio asiado. Meio asiado, exatamente. Tal e qual. E o Nené também lhe deve ter pago um almoço por causa daquelas 3 assistências que o Sr. Shell lhe ofereceu no jogo contra o Porto. Não, normalmente faz parte dos episódios agradáveis, digamos, nesse jogo, a facilidade de poder fazer 3 passos e 3 golos do Nené. Foi uma pura coincidência, mas também tinha a ver exatamente com a capacidade e a qualidade que o Nené sempre tinha, e que nós sabíamos que
bolas postas naquelas situações, o Nené Não costumava falhar. não costumava falhar. E ele até dizia, nem era preciso chutar com força, era só fazer o passe Para a baliza. para a baliza. E era verdade que ele não sujava os calções ou é história? Não, é evidente que e ele era um jogador muito calculista num bom sentido, não é? Havia coisas que eram necessárias fazer porque não havia necessidade. Então, se a gente está a ver que a bola vai sair, porque é que nós vamos estar a sprintar para uma coisa que a gente era um desgaste? Portanto, ele fazia o que era de facto necessário. Portanto, isto era sinal de inteligência. Muito bem. E no seu último jogo, com o estádio cheio, chorou nesse dia. Tentei-me aguentar nesse dia, Não mas deve não ser consegui. fácil. O discurso do Dr. João Santos, do Carlos Pinhão, são discursos arrebatadores no qual a gente não consegue. Não é? E era um homem orgulhoso nesse dia. Porque apesar de todo o preparo que tinha feito daquele momento, quer dizer, era um momento que não é uma questão de querer, mas era um momento preparado, não é? Com antecedência e muito pensado, e, portanto não ficava nada para trás, pelo contrário. Nós, pensando que era a decisão que se tinha que tomar naquela altura, porque era uma decisão tomada por nós, não é? Portanto não tinha que ter aqui arrependimentos, porque não existiam arrependimentos, mas de facto, digamos, aquele corte e aquele discurso e a forma como as pessoas sentiam o olhar deles para connosco ou para comigo, era um olhar que, no fundo, faziam com que nós tivéssemos um sentimento de dever cumprido. E saí, digamos, com rara felicidade, porque de facto, ao longo dos 19 anos, tive a possibilidade de lidar com pessoas que dignificam a qualidade humana e para isso o meu muito obrigado a todos os desportistas, aos benfiquistas em particular, aos dirigentes, à imprensa, à rádio e à televisão, o meu muito obrigado, porque tivemos uma relação sempre digna, sempre com respeito, porque sempre fomos, digamos, dignos uns para os outros. E já perdoou ao Sr. Jimmy Hagan os gritos e os apitos e os treinos duros? Fantástico. Fantástico. Era o que eu queria, no fundo, porque provavelmente eu não teria a qualidade para ombrear com os jogadores da altura, que era quase impossível, não é? Portanto, a única coisa que podia fazer era correr muito, fazer muito. O tal trabalho físico, não é? Exatamente, tínhamos que fazer, pelo menos aí tinha que fazer aquilo que provavelmente, não digo que fosse mais fácil, mas aquilo que era a distância que nós tínhamos para os Simões e os Eusébios, e, portanto nós tínhamos uma distância tal que, portanto, a única coisa que nos sobrava era trabalhar muito, não é? Para pelo menos quando o treinador tivesse que escolher entre mim e outros, ele dissesse assim, mas este gajo corre muito, trabalha muito. Portanto, era a única, mas no fundo foi uma aprendizagem. Também me dizer que nós, para fazermos para cumprirmos bem a nossa tarefa, há necessidade de a compreender bem e prepará-la bem para que a gente possa, digamos, exercer bem também. E aqueles 3 anos que teve no Benfica, onde não jogou muito, penso que foram cerca de 10 jogos, terão sido muito importantes na sua preparação para entrar na equipa principal. Fantástico. E nesse período, tal como acontece hoje em dia, normalmente nos plantéis, muitas das vezes há jogadores que não jogam, mas ficam lá, não é? Isso tem essa capacidade de poder transmitir, digamos, muitas coisas que às vezes não se diz, mas sente-se, olha-se, está no olhar, digamos, dizer que fez bem, que não fez mal. E essa aprendizagem foi fantástica com esse olhar, não é? Que nós, quando chegamos ao guichê de manhã para ir buscar o nosso equipamento, nós esperarmos não é pela nossa vez, que os outros, aquelas figuras, os monstros, os culpados por esta grandeza, pudessem se servir do seu equipamento. Isso
parecendo reduzir, digamos, a nossa capacidade. Não, pelo contrário, era o respeito. E esse respeito refletia-se, no fundo, no fluxo que vinha de lá, que era a grandeza, não é? E nós sentíamos isso. Quando nós chegamos ao terreno, nós sentíamos essa necessidade de fazer exatamente como os outros faziam. Quer dizer, a nossa bitola era uma bitola alta, não é? Quando olhávamos para eles, se fizer abaixo disto, eventualmente não chegarei lá, tenho que fazer assim. Portanto, foi um momento fantástico. Senhor Minervino Pietra, foi o seu grande companheiro de quarto, e houve episódios fantásticos. Eu vou contar aqui que isto é saboroso. Eu lembro que houve um treinador, quando chegou, fez um grupo de 2, 3 jogadores para poderem fazer a abordagem dos jogos. No fundo, ele também a perceber-se com quem é que podia contar. E uma destas contagens era nós escolhermos quase que eram os colegas que iam jogar. E eu entendi que não devia fazer isso e saí fora desse grupo. E o que é que acontece? Continuava a ir para estágios e curiosamente, num dos jogos importantíssimos de final da época, ele chega ao quarto na véspera e diz assim: amanhã vai jogar. Eu disse: mas como é que eu vou jogar se eu não jogo há 6 meses? Porque dissemos ao homem, se a gente quiser ganhar, ele tem que jogar. Isto é a brincadeira, mas pronto, só para dizer que Pietro é um companheiro de quarto e um companheiro de vida. Companheiro de vida e no fundo que eu sinto uma certa tremer, digamos, por dentro, porque o esforço que nós fizemos para chegar lá, não é? Tal e qual. E fantástico. Episódios fantásticos e de aprendizagem e sempre na defesa do clube, não é? Muito bem. O Sr. Mário Wilson, que todos nós conhecemos, dizia que era impossível falar mal do Sr. Cheo. Sente que, olhando para trás, teve a carreira que quis, recolhendo o respeito de todos? É evidente que nós tivemos eu tive a aprendizagem de toda a gente, para o bem, para o mal, todos, cada um, com eles aprendi muita coisa. E o Mário Wilson teve, digamos, deu-nos este privilégio de pensar nas coisas, não é? Muitas das vezes ele chegava e dizia: está muito bem, com aquela voz grossa, está muito bem. E nós sabíamos que aquilo não estava bem. E nós víamos que aquilo não estava bem. No fundo, muito rapidamente nós apercebíamos que aquilo era para dizer que nós temos que fazer pela vida, que não era assim. Mas ele fazia-no de uma forma contrária, não é? Foi mais neste sentido que eu pelo menos, aprendi a interpretar, digamos, a exigência, não é? E nas palavras contrárias que ele às vezes nos dava, nós tínhamos que fazer, digamos, o reverso e encontrar, digamos, o caminho certo. O Mário Wilson foi um professor para nós, não é? E para mim, particularmente, foi mais que um treinador, digamos, foi alguém que nos levou nas mãos, digamos, para os patamares que eram exigíveis, pensar como jogador e também pensar como homem. Nós estávamos aqui a preparar esta entrevista e o Sr. Cheo é uma figura muito querida, muito adorada por todos os benfiquistas e estávamos um bocadinho hesitantes em fazer esta questão. Há um episódio que alguns benfiquistas recordam que passou por um treinador do Benfica, numa determinada altura, de ter dado um empurrão. Isso ficou retido na memória de muitos benfiquistas. Acha que isso terá sido apenas no calor do momento, no calor da ação? Os grupos normalmente são compostos por
normalmente são compostos por pessoas, não é? E que depois formam o grupo, não é? Cada um com a sua sensibilidade, não é? Esse episódio faz parte, no fundo, da vivência normal dos grupos, não é? Dos grupos. E nós temos de nos conhecer uns aos outros para que esse grupo funcione. E o episódio em particular, naturalmente, que eu fiz o meu papel como a função que eu tinha na altura, não é? E eu, no fundo, estive sempre bem com essa abordagem. E entendi perfeitamente, sem nenhum azedume, o gesto. E entre nós nunca foi nenhum problema, porque fazia parte, de facto, dessa dialética que possa existir entre elementos de um grupo, não é? O receio que eu sempre tive foi da interpretação que as pessoas pudessem ter, mas aquilo que fica na minha mente e naquilo que é, digamos, a minha forma de encarar esta situação é uma questão normal entre profissionais que defendem, digamos, a sua função, e quando assim é, não há... Faz parte do futebol, não é? Faz parte das vivências, não é só do futebol, é na vida real, e naturalmente que nunca demos grande importância àquele episódio, embora, digamos, como imagem pudesse parecer assim uma coisa feia, mas na realidade não passou disso. E em 1999 aceitou treinar a equipa do Benfica, 4 jogos, numa situação que estava muito complicada, não é? Podiam perder o terceiro lugar, que fica algo impensável na altura para as aspirações e objetivos do Benfica. Pensou muito antes de aceitar esse convite? É evidente que estas coisas correm muito rapidamente e as decisões têm que se fazer quase na hora, não é? Faltava um mês para terminar a época e já estava um processo de alteração para a próxima época para o novo treinador. E quando se chega à conclusão de que o atual teria que sair, e quando se dá essa ruptura mesmo no Estádio da Luz, portanto, aquele período depois do jogo foi um bocado efervescente naqueles corredores, como é que cada um a dizer como é que havia de fazer, chegou uma altura, depois de ouvir muitas situações, e uma delas passava um pouco por chamar o futuro adjunto para poder eventualmente ir preparando, digamos, a equipa para quando... E pronto, entre várias hipóteses. E uma das coisas que me ocorreu é que a situação era tão difícil naquela altura, que eventualmente esse treinador que pudesse mais tarde ser adjunto, não tivesse, quer dizer, não digo sucesso, porque naquela altura não havia como ter sucesso, mas não era muito bom ele estar a ligar eventualmente a resultados negativos que pudessem, no fundo, manchar, digamos, a sua carreira. Eu tive uma reação. Eu fui falar com o vice-presidente e chefe de departamento de futebol naquela altura, o Sr. Capistano, e eu pus-me à disposição que faria, digamos, aquele mês até ao final da época. Até ao final da época, e frisando muito bem que, digamos, eu não tinha nenhum plano para ser treinador, e quando chegasse ao fim, chegaria, portanto, a minha função terminaria aí, e eu sugeri que fizessem isso, e portanto foi o que se fez, e conseguimos, entre aspas, o tal terceiro lugar. Que era o melhor possível na altura. Que era o melhor possível. Há um festejo que ficou muito famoso, que foi o festejo com o Luizão. Pode-nos falar um bocadinho desse festejo e daquele cumprimento especial que fazia com o capitão Luizão? Também dentro do grupo, hoje em dia chamam o balneário, ou staff, não é? Que tem que fazer o seu melhor para que eles expressem
digamos, as suas capacidades da melhor forma. As pessoas da relva, as pessoas de equipamento, os enfermeiros, toda a gente tem uma responsabilidade no limite, não é? No limite. A gente não pode exorbitar das nossas funções. Eu não queria ser treinador, eu não podia chegar ao pé do Luizão e dizer assim, olha, Luizão, pá, é assim que se faz, é assim, não, deve-se jogar assim. Não era a sua função. Não era a minha função. Mas tínhamos um espaço onde podemos conversar. Quando nós sentíamos que havia aqui ou ali uma dificuldade que muitas vezes ninguém queria agarrar ou ninguém via entre mim e ele, suscitávamos essas abordagens. E essas abordagens tiveram sempre o privilégio de esvaziar um pouco quando essa bolha estava assim um bocado cheia. Tinha esse privilégio, eu da minha parte e da parte dele também fazer esvaziar essa. E nestes silêncios que a gente fazia, nestes olhares, e há de reparar que naquele gesto nós quase que não falamos. Muito físico, não é? É muito físico, quer dizer, muito intenso. Conseguimos, não é? Faz ali uma troca de olhar. É o troca de olhar. Portanto, esse troca de olhar é o que fazíamos durante a época, não é? Muitas vezes acabava o treino e a gente pergunta, então, capitão, o que é que se passa? Há alguma coisa para dizer? Não? E o capitão, quando tinha coisa para dizer, dizia. E nestas coisas, às vezes, até nem são conselhos, são conversas em que cada um, depois da conversa, há algumas palavras que ficam, algumas ideias que ficam. E dali, ele muitas vezes transmite, ele como capitão transmitia, digamos, aos seus comandados. Não é? E isso, pequenas coisas que são fundamentais, não é? Como por exemplo, tem os fisioterapeutas, os massagistas, que estão ali muito perto dos jogadores, não é? Os nutricionistas estão ali muito perto dos jogadores. Muitas vezes têm conversas que eles não têm com os seus treinadores. São quase confidentes. São não é? confidentes. E esse material bem utilizado são vitaminas, digamos, para os grupos de trabalho. O Sr. Shell trouxe-nos aqui um artefacto que eu nem sequer vou tocar, porque não me sinto preparado para o fazer. Quer-nos falar um pouco desta linda bola que está aqui e da importância que teve na sua vida? Quando o Sr. Daniel me convidou para fazer esta abordagem, porque inclusivamente nós não nos conhecíamos, mas o que senti, digamos, na sua abordagem era de que isto é dos nossos. Não é? E há coisas que eu normalmente gosto de fazer é também demonstrar que também ele comigo também é dos nossos. Não é? E tinha que trazer um elemento que nos ligasse. E o que é que me lembrei? Quando me estreiei em 1971, num jogo oficial do Benfica, não é? Foi num jogo do Campeonato Distrital de Lisboa contra o Sporting, nos juniores, exatamente. E foi ali no campo do Casa Pia. No Pinamanique, que ainda hoje lá está. Exatamente, onde lá está. E, portanto, esta bola é a bola da final, que inclusive tem os nomes dos jogadores da equipa do Benfica, eu sou o treinador, digamos o resultado, e no fundo um pouco para ser um adereço de ligação entre todos, entre nós, não é? Entre aqueles também que, no fundo, que representaram, como é o caso, e aqueles que estão a representar agora, e de outras vias, não é? De outra forma, o nome do Benfica, não é? E naturalmente que esta bola tem este sentido. Como é que conseguiu ficar com a bola do jogo? Lembra-se disso?
no meio daquela confusão, da euforia, muitas vezes é preciso ter a frieza de poder pensar noutras coisas. Tal e qual. Exatamente, eu pude ficar com ela e na altura, pronto, até hoje, esta bola, conclusão, tem aqui mais de 50 anos, né? Esta bola é impecável. Uma carreira, uma vida dedicada ao Benfica. Sente saudades de ser jogador de futebol? Não. Terminou fez o que tinha a fazer sim, e terminou? Não, sempre ter um olhar, digamos, àquilo que se podia fazer e os seus limites, não é? E dentro desses limites, essa abordagem foi sempre feita em tudo aquilo que fiz e pude fazer, teve sempre esse cunho de limite das coisas. E então, agora, muito gosto e algum orgulho por ter feito, mas agora não tenho saudades. Não, mas foi um bom período. E tem noção daquilo que fez pelo Benfica? Já conseguiu, passar desses tantos anos, entender a sua importância? 9 vezes campeão, quase 500 jogos com a camisola do Benfica. Tem noção da importância do que fez ou sente que fez o seu trabalho? Vai parecer assim um bocado... mas o que eu penso é que qualquer jogador que tenha feito 1 minuto pelo Benfica representa exatamente como eu representei. Portanto, a importância é a mesma, não é? Mas portanto, não vejo nem mais nem menos. Nem menos. Não, interessante. Não seria essa a visão que muitos benfiquistas têm, mas é muito curioso que pense assim. Estamos quase a finalizar, nós estaríamos aqui hoje à conversa por mais 5 horas, mas o Sr. Cheo obviamente tem mais coisas para fazer. E das conversas que teve connosco, também antes da marcação da entrevista, sempre falou da importância da família, não é? Da sua vida. Passados tantos anos de entrega ao Benfica, chegou a hora de estar mais presente em casa, mais presente com os seus. Nós tentamos fazer isso o melhor possível e com certeza quem passa por esta profissão muito absorvente, não é? Na qual o nosso dia a dia, não é? Os nossos reflexos são feitos num sentido. É sempre bom, não é? É sempre bom que quem faça digamos, um percurso tão longo que reganhe tempo para esse tempo de família. E uma questão que muitos benfiquistas fazem, mas que muitos que ainda não conseguem responder, diga-me lá então o que é isso da mística do Benfica? Não é fácil. Eu às vezes escrevo, no outro dia estive a falar com o Carlos Manuel, também tem uma abordagem também engraçada. É uma coisa que tem a ver com os gestos. Eu, quando treino, quando jogo, quando estou no autocarro, quando chego a uma repartição qualquer, quando ando na rua, quando estou no restaurante, seja onde for, enquanto nós estivermos a representar, digamos, o clube, nós temos que estar à altura esse período de certo modo até é como nós como pessoas. No fundo, nós temos que ser juízes de nós próprios. Não é? E no fundo, quando eu preservo esses valores, não é? De representar o meu clube o melhor possível, estar disponível para os sócios, não é? Entregar-me até ao último limite. Não é? Nós estamos a representar a nós próprios, mas neste caso particular ao nosso clube. Essa é que é a mística, no fundo, fazer sempre em prol. Não é? E no fundo, é a entrega total. Caros amigos e amigas, muito obrigado a todos. Um dia histórico aqui para a Visão Vermelha, Ases do Passado. Sr. Cheo, muito obrigado pela sua disponibilidade e, como disse e muito bem agora, disponibilizou-se para os sócios e agradecemos imenso em nome do Benfica, dos benfiquistas, tudo aquilo que fez pelo clube e gostamos de terminar estas conversas com um forte abraço
simbolizando o nosso agradecimento por tudo aquilo que fez pelo clube. E muito obrigado por tudo. Quem agradece sou do eu. fundo do nosso coração. Um abraço, muito obrigado. Agradecer imenso o convite e, no fundo, também dizer que senti-me bem na entrevista. Muito obrigado, Sr. Chel. Dos meninos no terreiro aos génios na catedral, Benfica és sempre o primeiro para cumprir nosso ideal. Pelos recantos do mundo, do amor universal, o teu grito mais profundo deu asas a Portugal. Benfica sempre Benfica, que traz ao peito o brasão de quem ama e acredita nos voos de uma paixão. Benfica sempre Benfica, com chama de campeão. És a onda que explica a raça de uma nação. És a onda que explica a raça de uma nação. As ondas que se agigantam, simbolizando a glória, agitam vozes que cantam o hino rumo à vitória. Tanta sede de vencer e a vontade da conquista são um orgulho de ser de uma alma benfiquista. Na Benfica sempre